Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula da série Dominando a Pronúncia do Inglês. Hoje nós iremos estudar dois sons que são fáceis para nós brasileiros produzirmos, são sons familiares, né? Só que o que acontece? Um dos objetivos dessas aulas, além de fazer com que você saia, né, dessa série de vídeos com uma boa pronúncia, é também cobrir todos os sons da língua inglesa. Então a gente tem que passar por esses sons, mas vocês vão ver que é bem interessante, né? São sons parecidos até. Existe uma leve diferença entre eles. Nós vamos ver vários exemplos e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a aula. Antes de começar, dois recadinhos bem rápido aqui. O primeiro é, se você quiser ficar por dentro das nossas próximas aulas, das aulas ao vivo, né, se cadastre na nossa lista de e-mail e no nosso canal do Telegram. E o outro recado é que no final dessa aula, se você quiser baixar o material de estudo, que é o PDF, né, com todos os exemplos que eu vou dar, e os áudios gravados por nativos, é só ir na descrição do vídeo, vai estar tudo lá para você baixar, beleza? Então, recado dado, vamos começar a aula aqui. Bom, hoje nós vamos ver esses dois sons aqui, ó. Esses dois símbolos, né, são dois sons. Na verdade, esses sons eles são junções de outros dois. Esse primeiro aqui é o som de j, ok? É como se fosse um D com G, j. E esse aqui é o som de ch, certo? Se você prestar atenção, esse som você consegue segurar ele por um longo tempo e você vai perceber uma vibração na garganta, se você fizer ele. Vibra. Quando você coloca a mão, você sente. O segundo som você não consegue fazer por muito tempo. Ele é só uma liberação de ar rápida. Você não segura ele. Se você segurar, ele vira outro som, que é outro fonema. Bom, o que acontece? Os sons de consoante, né, j e ch, são a junção de outros dois sons. E que sons são esses? Bom, o primeiro é a junção do som de D, que no inglês é d. É um D leve, sutil, e o som de j, né, é como se fosse quase um G. Então é a junção desses dois sons formam j, né? E o som de T, som do T do inglês, que também ele é sutil, não é o nosso T, né? Essa coisa mais, uma pancada, né? Ele é mais leve, mais sutil, com o som de sh, tá? E aí forma ch. Beleza? Então esses dois sons são os que nós iremos estudar hoje. Vamos ver aqui então frases de exemplo, né? Palavras com frases de exemplo com o som de ch, ok? A primeira palavra que nós temos aqui é a palavra match. Essa palavra significa uma partida, né? Pode ser uma partida de algum esporte, de futebol, algo do tipo. Então nós temos a seguinte frase aqui. His team, a equipe dele ou o time dele, lost the match. Perdeu a partida. Match. Ó, o som é no final. Match. Veja que não se coloca ali um som de vogal no final, que normalmente se faz no português, né? Nós não conseguimos, por exemplo, pronunciar um som sem ter um som de vogal no final da palavra. É difícil nós pronunciarmos um último som de consoante, por exemplo, sem soar como um som de vogal. Por exemplo, se nós tivéssemos a palavra, o nome, né, Matt, em inglês, a gente tende a falar match com um som de vogal no final. Isso não acontece no inglês. Aqui vocês veem que é tch, e acabou a palavra. Match, partida, certo? Nosso próximo exemplo, a palavra lunch. Lunch, que é o almoço, né? Lunch também tem esse som no final. Olha aqui, ó, o símbolo é esse aqui. Tch, e aqui ele representa as letras CH, né? As letras CH produzem esse som. Vocês vão ver mais pra frente que outros conjuntos de letras vão formar o mesmo som. Então aqui a gente tem um exemplo. We just finished. Nós acabamos de terminar lunch. O almoço, né? Lunch. Esse som no final. Lunch. Não é lunch, é lunch. Acaba ali. We just finished lunch. Acabamos de terminar o almoço. Nosso próximo exemplo é a palavra church. Church, tá? É a palavra igreja em inglês, tá? O interessante dessa palavra é que ela tem o som de né? No começo e no final. Então, representados aqui pelas letras CH, church, igreja. Frase de exemplo,
They go to church. Eles vão para a igreja every Sunday. Todo domingo. Então, they go to church. Eles vão para a igreja todo domingo. Every Sunday. Church. Church. Ok? Próximo exemplo. A palavra rich. Rich. Ok? Rich quer dizer rico. E aqui é legal porque essa palavra tem o som do I curto que nós estudamos na aula anterior. Né? Esse I aqui, ele tem um som de I curto, então é rich, rich. E termina com o som de ch, rich, ok? Frase de exemplo, his dream, o sonho dele, is to be rich, é ser rico. His dream is to be rich, o sonho dele é ser rico, rich, certo? Próximo exemplo, agora, um outro som que nós estudamos na aula passada, que é o som de I longo. Então aqui nesse exemplo, nesses dois exemplos, né, a palavra rico e essa palavra rich, que é I, rich, vocês veem que se você mudar o som do I, você tem um outro significado. Rich, rico. Reach é alcançar, né? Então, a gente tem a frase de exemplo aqui. I can't reach. Eu não consigo alcançar the top shelf. A prateleira de cima, né? A prateleira de cima. I can't reach the top shelf. Eu não consigo alcançar a prateleira de cima. Então, reach. A gente tem aqui o som de I longo, I longo e ch, o som de ch, né? Que nós estamos estudando hoje. Próximo exemplo, nós temos a palavra speech. Speech, ok? Speech quer dizer um discurso, né? Bom, aqui de novo, CH representando aqui, fazendo o som de ch, né? Que vem no final da palavra. E a nossa frase de exemplo, she gave a speech. Ela deu um discurso, ela fez um discurso on the economy. Sobre economia, sobre a economia. She gave a speech on the economy. Ela deu um discurso, fez um discurso sobre a economia, né? On the economy, sobre a economia. Próximo exemplo, a palavra search. Search. Search é buscar, pesquisar, né? Aqui a nossa frase de exemplo é It's a book about... It's a book, né? É um livro about, sobre the search, a busca for love, pelo amor, certo? It's a book about the search for love. É um livro sobre a busca pelo amor. Então, search, o som vai estar de novo aqui no final. Em todos esses exemplos, lembrem do que eu falei no começo. Não existe som de vogal. O som é ch no final e morre. Não tem um som de i ou e no final, morre ali, tá? Bem diferente do português. Próximo exemplo, a palavra pinch. Pinch, que é beliscar, né? Você fazer esse movimento aqui. Pode ser também com a pinça, não só com a mão. Então, I had to pinch myself. Eu tive que me beliscar. I had to pinch myself so I'd know I wasn't dreaming. Para que eu soubesse, so I'd know, so I would know, tá? É a contração aqui. Então, para que eu soubesse, I wasn't dreaming. Que eu não estava sonhando. Pinch, pinch, ok? Então, no final, de novo. Ó, inch, né? Aqui é outra palavra, inch. Inch, aqui. Então, a palavra inteira, pinch, certo? I had to pinch myself so I'd know I wasn't dreaming. Próximo exemplo, a palavra chair. Chair. Aqui, o som vem para o começo da palavra. Ch, ok? Chair, chair, chair. He gave her his chair. Então, ele deu para ela a sua cadeira, né? Ele deu a sua cadeira para ela. He gave her, ele deu para ela, ou deu a ela, his chair, sua cadeira, a sua cadeira. Chair, tá? Som no início. Próximo exemplo, a palavra charge. Charge, ok? Essa palavra, ela tem vários significados. Pode ser cobrar, pode ser carregar, beleza? Aqui vai ser o sentido de cobrar. Então, how much are you going to charge? Quanto você vai cobrar for the work? Pelo trabalho. How much are you gonna charge for the work? Quanto você vai cobrar pelo trabalho? Charge, tá? Essa palavra tem o som de ch no começo e tem o som de j, né?
no final, que é o som que nós vamos ver depois. Mas deixa eu me adiantar e mostrar um negócio. Veja que a palavra termina com o som de E. Tá vendo? Um G e um E, G, né? No português nós tenderemos a pronunciar essa palavra, mas no inglês ela morre. Ela só tem o som de J, J. Então, charge, charge, ok? Próximo exemplo, a palavra child. Child, que quer dizer criança, né? Então, o som vem no início, ch. Child, child. E aqui a frase de exemplo, I'm an only child. I'm an only child quer dizer eu sou filho único, tá? I'm an only child. Eu sou filho único. É isso que a frase significa. Próximo exemplo, cheese. Cheese, queijo, né? Essa aqui todo mundo conhece. Cheese. De novo, o som vem no começo. Esses dois E's formam o som de I longo, I, né? I, cheese. E no final temos o som de Z. Olha aqui que legal, né? Som de Z. Esse SE, então, não é pronunciado como C ou algo do tipo, mas Z, cheese. Então, I like cheese. Eu gosto de queijo. Cheese. Próximo exemplo, cheat. Cheat. A palavra cheat significa trapacear, em alguns contextos pode significar trair, e nesse exemplo específico quer dizer colar, né? Colar em uma prova ou algo do tipo. Did he cheat on the test? Que quer dizer o quê? Did he cheat? Ele colou, ele trapaceou on the test, no teste, na prova. Então, did he cheat on the test? Ele trapaceou, ele colou na prova, é uma pergunta, né? Então, cheat. Aqui, ó, som de CH no começo. Nesse caso aqui, o som de CH tem som de ch. Olha, e eu não vi nenhuma exceção de todas as palavras que eu vi e pesquisei, onde o som de CH no começo da palavra tem som de outra coisa. Vai ser praticamente sempre som de ch, né? Talvez eu esteja enganado e tenha uma exceção, mas eu não vi ainda essa exceção. Então, você pode ficar bem confortável em pronunciar sempre dessa forma, tá? Quando estiver começando uma palavra. Bom, nosso próximo exemplo aqui, nossa próxima palavra é a palavra chain. Chain, que quer dizer corrente, né? Chain. A frase de exemplo, she wears, ela usa, né? Wear aqui é usar no sentido de um adereço, uma roupa, algo do tipo. She wears a heavy gold chain, uma corrente de ouro pesada around her neck, em volta do seu pescoço, around her neck. She wears a heavy gold chain around her neck. Então, ela usa uma corrente de ouro pesada em volta do pescoço. Nossa próxima palavra aqui é a palavra teacher, que é a palavra professor. Aqui a gente tem o som de ch no meio da palavra, né? E a nossa frase de exemplo é she is, ela é my favorite, minha preferida teacher, professora. Aqui vocês veem que o favorite está antes de teacher, né? Porque no inglês funciona assim, você coloca antes, mas quer dizer professora favorita. Então, she is my favorite teacher. Ela é minha professora favorita. Teacher, tá? Teacher. Próximo exemplo, butcher. Butcher é o açougueiro, beleza? Então, aqui de novo, o som de ch no meio da palavra. E a nossa frase de exemplo é the butcher, o açougueiro, does a good job. Faz um ótimo trabalho, um bom trabalho, tá? The butcher does a good job. O açougueiro faz um bom trabalho. Butcher, tá? Esse som aí no meio da palavra de novo. Agora, nós vamos ver uns outros exemplos onde o som de ch, ele aparece representado por outras letras, né? Não é som de CH mais, mas em alguns exemplos aqui com som de T. E é interessante porque provavelmente você, se não tivesse conhecimento de fonética, veria esse som de T e, sei lá, ia pronunciar algo estranho. Que não é o som de ch, mas talvez o som de t, o som de t mesmo. Então aqui essa palavra, que significa mobília, né? Furniture. O nosso t aqui tem um som de ch também. Então, furniture, essa última parte aqui, né? Que está escrito T-U-R-E, é chur. Furniture. Então a nossa frase de exemplo, I need to buy, eu preciso comprar new furniture. Nova mobília. Eu preciso comprar mobília nova. I need to buy new furniture. Eu preciso comprar mobília nova. Próximo exemplo, um ótimo exemplo também, eu acho que é a palavra nature. Nature, que é a palavra natureza. Nature. Olha aqui, de novo, essa parte aqui, T-U-R-E, como na palavra anterior.
nós vamos ler como chur, tá? Então, nosso exemplo, I enjoy spending my time. Eu gosto de passar meu tempo in nature, na natureza. Então, eu gosto de passar tempo na natureza. I enjoy spending my time in nature. Próximo exemplo, future, tá? Não é futuri, não é future, sei lá. Qualquer outra coisa louca que você possa pensar é future, tá? Aqui, de novo, esse conjunto de letras, né, T-U-R-E, vai ter o som de chur. His future, o futuro dele, is uncertain, é incerto. His future is uncertain. O futuro dele é incerto. E essa palavrinha aqui, tá? Uma dica rápida, uncertain. Você poderia também pronunciar uncertain, tá? Mas é meio incomum. Normalmente o nativo vai falar uncertain, tirando aquele som de T ali, aqui do final. Então, o próximo exemplo, a palavra posture. Posture. A palavra posture quer dizer postura, beleza? Postura. Ela tem very good posture. Uma postura muito boa. She has very good posture. Ela tem uma postura muito boa. Próximo exemplo aqui, perpetual, que é perpétuo, né? É para sempre, né? Então, aqui nós temos esse conjunto de letras, T-U-A-L, que vai ter o som de tual, perpetual. Então, a nossa frase de exemplo aqui vai ser, his life, a vida dele, is a perpetual holiday. É um feriado, né? Perpétuo, ou seja, ele não faz nada, ele só está curtindo a vida inteira. His life is a perpetual holiday. Perpetual, tá? Ch. É o som de T de novo aqui. Nossa próxima palavra é a palavra witch. Witch é bruxa. Witch, tá? Então aqui de novo no final. Witch. Many people believed her to be a witch. Many people believed her to be a witch. Muitas pessoas acreditavam que ela fosse uma bruxa. Então, vou selecionar para vocês aqui cada parte. Many people, muitas pessoas, believed her, acreditavam que ela, to be a witch, era uma bruxa, tá? Literalmente isso aqui seria, muitas pessoas acreditavam ela ser uma bruxa, beleza? Mas a ideia é, muitas pessoas acreditavam que ela era uma bruxa. Nosso próximo exemplo é a palavra chalk, tá? Chalk, que significa giz. E eu vou dar uma dica adicional aqui, além do ch, né, esse som que a gente está estudando hoje. Esse conjunto de letras ALK, que aparece em outras palavras, ele normalmente não é um som de ALK ou AUK, é OC, beleza? Isso acontece com a palavra walk também, que muitas pessoas já vi pronunciando walk, ou se tiver com o ING na frente, walking, mas não é assim que se pronuncia. Se pronuncia walking ou walk, beleza? Aqui, no caso da nossa palavra giz, é chalk. Então, a nossa frase de exemplo, I love, eu amo, eu adoro, writing, escrever, with chalk. Eu adoro escrever com giz, tá? I love writing, eu adoro escrever, with chalk, com giz, beleza? Bom, agora vamos ver aqui os sons de j, que não é ch, é j. É aquele som que você consegue segurar. E vai ter uma vibração na garganta, beleza? Bom, vamos olhar aqui uns exemplos, né? Primeiro, de onde nós temos, por exemplo, uma vogal no final da escrita da palavra, no final da palavra, mas que não é pronunciado. Então, a palavra bridge, tá? Que vocês estão vendo aqui, bridge, não tem o som de vogal no final. É só o som de j e acaba ali. Então, o nosso exemplo aqui, he crossed the bridge, ele atravessou a ponte, né? He crossed the bridge over the river, sobre o rio. Então, a ideia é, ele atravessou a ponte que estava em cima do rio. He crossed the bridge, j. Não é bridge, tá? É bridge. Próximo exemplo aqui é a palavra age, que pode ser idade, era, né? Frase de exemplo, he could read by the age of 4. Ele conseguia ler com a idade de 4 anos. Então, he could read, ele conseguia ler, podia ler, by the age, com a idade of 4, de 4 anos, certo? Não fala ano aqui em inglês, mas você entende que quer dizer de 4 anos. Então, a palavra age, ó, age. Não é age, tá?
age. Tem que lembrar sempre disso. A próxima palavra é a palavra village. Village. E legal aqui que o I e o A tem som de I curto. E. Então não é village ou algo do tipo, é village. Village. Beleza? Village. Termina aqui com J também, né? Mesmo tendo E. Nossa frase de exemplo é She married a man. Ela se casou com um homem from her home village. Da sua vila natal. She married a man. Ela se casou com um homem from her home village. Da sua vila natal, beleza? Home village é tipo a vila que ela nasceu, que ela, né, de onde ela é oriunda, natural. Próximo exemplo, knowledge. Knowledge, ok? Que é a palavra conhecimento. Então, he went to visit her. Ele foi visitar ela ou visitá-la sem o meu conhecimento. Without my knowledge. Olha aqui, knowledge. Esse DGE tem o som de J. Não é de J ou de, é J, sem vogal. Knowledge, tá? Knowledge. Próximo exemplo, damage. Que quer dizer dano, né? Ou, dano, seria uma boa tradução. Don't try to apologize. Não tente se desculpar. The damage, o dano, is done. Está feito, tá? Damage. Aqui o I curto de novo, ó. Mid, tá? Essa parte aqui, ó, se lê mid. Então, damage, dano. Nosso próximo exemplo é a palavra judge, que tem o som de J representado tanto no começo como no final da palavra. No começo pela letra J, no final as letras, né, D, G, E, tá? Mesmo som, judge. Então aqui a frase de exemplo, they are judging, eles estão julgando the judge. They're judging the judge, eles estão julgando o juiz. Nosso próximo exemplo é a palavra page, que quer dizer página, beleza? Aqui o som de GE, né, as letras GE, vão formar o som de J. Page. Nosso exemplo aqui é turn to the next page. Vire para a próxima página. Então, turn to the next quer dizer vire para a próxima page, página. Agora a palavra stage, que quer dizer o palco, né? O palco, stage. Então, temos aqui o som no final também, representados as letras G e E, né? Que não vai ter som de vogal também, J, no final da palavra. Nosso exemplo é she likes, ela gosta, being on stage, de estar no palco. She likes being on stage, ela gosta de estar no palco, stage. Nosso próximo exemplo é a palavra fridge, ok? Aqui o som de J está no final, representando aqui as letras G e E, J, não vai ter som de vogal. Então aqui o nosso exemplo é milk keeps much longer. Então o leite ele dura muito mais tempo in a fridge, em uma geladeira. Milk keeps much longer in a fridge. O leite dura muito mais tempo em uma geladeira. Próximo exemplo é a palavra junk. Junk normalmente é a palavra lixo, porcaria, né? E se você combinar com outras palavras pode ter outros significados. Aqui acontece isso nesse exemplo. Então ele tem aqui nós temos um exemplo. He sits around. Ele fica sentado, né? Fica sentado por aí. Eating junk food. Comendo junk food quer dizer comida besteira. A gente fala besteira, né? Comer besteira é eat junk food. Então, a comida lixo, literalmente, né? All day, o dia inteiro. Então, he sits around eating junk food all day. Ele fica sentado comendo besteira o dia inteiro. Essa seria a tradução. Junk. Tá? Aqui no começo, J. Nosso próximo exemplo é a palavra jeans, né? Jeans, calça jeans. Então aqui o nosso exemplo é I like your new pair of jeans. Eu gosto do seu novo par de jeans, que quando fala par de jeans está se referindo à calça, né? Calça jeans. Então I like, eu gosto, your new pair, o seu novo par de jeans, new pair, novo par. Tá? A palavra joke, a palavra brincadeira ou piada, tá? E aqui a nossa frase de exemplo é He's always making jokes. Ele está sempre brincando, sempre com brincadeira, né? Fazendo brincadeiras. Tá? Joke. Próximo exemplo, jump. He can jump, ele pode pular
very high, muito alto. Então, jump é a palavra pular, tá? J no começo, j, jump. Próximo exemplo, justice, justice. E essa palavra é bem interessante pela sua pronúncia, tá? Nós temos o j no começo aqui. Aí nós temos just, né, que é o som de J-U-S, just. E aí esse I tem um som de I curto. Então nós temos t, just. E o CE tem um som de S. Então o T-I-C-E fica com o som de tis. E o J-U-S com o som de just. Juntando fica justice. Justice, tá? Só uma dica rápida aqui. J é o som de J. Então, a nossa frase de exemplo, our laws must be based, nossas leis devem ser baseadas on the principles of justice, nos princípios da justiça. Próximo exemplo é a palavra journey, journey, tá? J no começo, só com a letra J, J, journey. E a frase de exemplo, I hope, eu espero, you had a good journey, que você teve uma boa jornada. Eu espero que você tenha tido, né, uma boa jornada, seria a forma como nós diríamos isso. Literalmente é eu espero você teve uma boa jornada. Mas a gente sabe o que significa eu espero que você tenha tido uma boa jornada. Journey. Próximo exemplo é a palavra gym. Gym, que é a academia, né, onde você vai lá puxar ferro, né, erguer peso e fazer exercício, etc. Gym. He works out, ele malha ou treina at the gym, na academia, né? Every single day, todo santo dia. Isso aqui é uma expressão muito boa para aprender, ó. Every single day, todo santo dia. Você pode usar sempre dessa forma aí, né? Se quiser falar todo santo dia. Enjoy. Enjoy quer dizer aproveitar, curtir algo, né? Então, she greatly enjoys her work. Ela gosta grandemente do seu trabalho, ela tem prazer naquilo, né? Então, she greatly quer dizer, literalmente, ela grandemente, né? Enjoys her work. Aproveita, gosta do seu trabalho. Enjoy, J, bem aqui no meio com a letra J, J, enjoy. Próximo exemplo, a palavra apologize. Apologize quer dizer pedir desculpa, né? Se desculpar com alguém. Então, a frase de exemplo é I would like, eu gostaria, isso aqui pode aprender também, ó, como uma estrutura, to apologize. De me desculpar. I would like to apologize. Eu gostaria de me desculpar. Apologize, tá? Apologize. Essa palavra aqui é muito legal. Eu acho que eu até dei uma dica dela no Instagram, tá? Porque por muito tempo eu acho que eu pronunciei education com um som de D, né? Do inglês, mas não é. Esse D ele tem um som de J também. Então, education. Education é a pronúncia correta da palavra. O D vai ter som de J, tá? Uma frase de exemplo, he had little formal education. Ele teve muito pouca educação formal. He had little formal. Ele teve muito pouca formal education, educação. Claro que eu traduzi ao pé da letra aqui agora. Mas vamos por partes. He had little, ele teve pouca formal education, educação formal. Agora, eu vou dar uma dica legal para vocês. Vocês estão vendo que essa palavra formal, ela termina com L. E depois nós temos uma palavra começando com uma vogal, que é a vogal E. Isso aqui entra um pouco em discurso conectado, connected speech, mas eu vou dar essa dica. Quando você for ler isso, tenta não parar e falar formal education, que falando normalmente é muito difícil alguém fazer isso. Normalmente o que as pessoas fazem é juntar tudo e vira formal education. Formal education, tá? O L, ele faz um education ali no final da palavra formal e começando a palavra education, é como se você juntasse isso aqui e ficasse isso, formal education. Tenta falar dessa forma que você vai ver que é muito mais fácil falar essa frase. Próximo exemplo, a palavra gradual. Gradual, tá? Que é gradual, né? Esse significado mesmo. Sales of the product are improving gradually. Sales of the product are improving gradually. Então, vendas do produto ou as vendas do produto estão melhorando gradualmente. Are improving gradually, tá? Gradual. Tô parecendo um disco arranhado, né? Gradual. Beleza, próximo exemplo, individual, tá? Aqui, ó, dois sons que vocês já conhecem, ó, aqui na transcrição fonética. E. De novo aqui, ó, E. Então, N, D, V, e aqui, dual. Individual.
tá? A nossa frase de exemplo, she has, ela tem a very individual writing style, um estilo de escrita muito individual. Próximo exemplo, a palavra soldier, soldier, que é soldado. Olha aqui, deixa eu só tirar esse sublinhado aqui porque ele está errado, não é aqui. Ele deveria ser aqui. Soldier, soldier. Então, he has served, ele serviu as a soldier, como soldado. He has served as a soldier. Ele serviu como soldado. Próximo exemplo e último, é na verdade uma curiosidade. Sabe essa palavrinha aqui que a gente aprende na escola, em geografia? A gente ouve falar do meridiano de Greenwich. Eu nem lembro como é que a gente fala na escola. Mas, bom, essa palavra, se você olhar para ela, é como se você tivesse duas palavras. A palavra green, que é verde, e esse aqui, witch, que, bom, poderia ser, se colocasse um H, né, se tornaria uma palavra. Mas a gente tende a pronunciar como Greenwich. Mas não é essa a pronúncia. A pronúncia dessa palavra pode ser de duas formas. Greenwich ou Greenwich. É muito parecido, né? Greenwich e Greenwich. Tá? Eu acho que eu tenho ouvido mais essa última aqui, Greenwich. É o que eu ouvi até hoje. Tá? Então é só uma curiosidade para vocês não pronunciarem errado essa palavra aqui. Greenwich. Então a frase de exemplo, the prime meridian, que é a mesma coisa, prime meridian é uma outra maneira de dizer meridiano de Greenwich. Tá? É só uma curiosidade também. Então, the prime meridian, ou prime meridian, ou Greenwich meridian, ou meridiano de Greenwich, is an imaginary line, é uma linha imaginária, that runs between, que corre entre, the North and South Poles, o Polo Norte e o Polo Sul. Então, Greenwich, Greenwich meridian é o meridiano de Greenwich. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu vi nos comentários da aula passada que muita gente gostou de a aula ter sido bem mais direta, né? E é o que eu vou tentar fazer em todas as aulas. Eu vou parar um pouquinho no meio para dar um exemplo, dar uma dica adicional, coisas que vão acrescentar para o aprendizado de vocês, mas eu vou tentar sempre ser mais direto. E novamente, não se esqueça de se cadastrar na lista de e-mail e no canal do Telegram, se você quer receber aí as nossas novidades sobre as próximas aulas, e de baixar o material dessa aula que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Até a próxima aula!